Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com as nossas entrevistas ao longo do dia. Agora para falar um pouco sobre o mercado de petróleo. O mercado de petróleo que hoje cai consideravelmente. O mercado ele começa a considerar de fato, né, essas decisões que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem tomado, principalmente em relação, né, essas relações internacionais, de como vai ficar os Estados Unidos, como ficarão as taxas, como ficará o relacionamento entre Estados Unidos e China, enfim. Outras questões também envolvem aí o mercado do petróleo, ele é muito mais complexo do que apenas as decisões de Trump. E para entender um pouco esse mercado e o que está acontecendo, convido aqui o Flávio Walter Inácio. Flávio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Um feliz ano novo, que é a primeira vez que participo desde o ano passado. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. É um prazer, Flávio. Bom, a gente precisa entender, né? Vendo nos últimos 5 dias o índice aqui do Brent, a gente vê que ele vai ali de 77 dólares e meio para os atuais 74. É uma queda bem considerável e a gente precisa entender o que está causando esse movimento, Flávio. Ok, há vários fatores. Eu costumo dizer sempre que para entendermos o mercado petrolífero, é como qualquer outra commodity, como as commodities agrícolas, temos que olhar para a demanda e para a oferta. A demanda de oferta mundial, neste momento, anda à volta dos 104 milhões de barris por dia. E isso é que são dos fundamentais. E, em última análise, isso é que decide o preço. Agora, há outros fatores, uma vez que nós estamos a falar do mercado de futuros, e este mercado de futuros oscila bastante, porque temos sempre mais petróleo negociado do que petróleo físico. Isso significa que estão relacionadas com os fundamentais. Nós vamos aqui fazer um rescaldo. O que é que tem acontecido? Como muitos dos nossos telespectadores, internautas sabem, os Estados Unidos são verdadeiramente o maior produtor de petróleo e gás, mas os Estados Unidos ainda é um importador líquido de petróleo. Isto é, que dos Estados Unidos importam cerca de 8 milhões de barris de petróleo por dia, apesar de serem o maior produtor, porque o seu consumo anda à volta dos 20 milhões de barris por dia, e as recentes decisões do presidente Trump de colocar tarifas fizeram aumentar o preço, por uma razão bastante simples. Que o Canadá é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos e é também o principal fornecedor de petróleo bruto. O petróleo do Canadá é um petróleo que vem das chamadas areias bituminosas, um petróleo caro, caro, caro de extrair, e o principal mercado é os Estados Unidos. E eles exportam cerca de 3 milhões de barris por dia para os Estados Unidos. E quando o presidente Trump anuncia que das tarifas, isso iria, em princípio, afetar o crude canadiano que é exportado para os Estados Unidos. Isso fez com que o mercado e interpretasse isso como um aumento dos preços, logo o Brent que subiu. A partir do momento em que se chega ao entendimento dos Estados Unidos, o México, também o Canadá, para haver uma pausa nessas potenciais tarifas, o mercado cai. Creio que esta é uma das razões principais. Mas há outras razões. O presidente Trump ele também anunciou a possibilidade de um potencial acordo com o Irão, que o Irão é um dos principais também produtores de petróleo e gás, é membro da OPEP, e isso pode significar que pode haver mais escuridão no mercado. Então, isso faz com que haja mais oferta, logo os preços baixam. Então, é nesta interação de procura de oferta e este ambiente geopolítico, com o presidente Trump muito ativo nas últimas duas semanas, um, que fez animar o mercado. Agora, que os fundamentais davam, antes da tomada de posse do presidente Trump, davam um mercado petrolífero com preços mais reduzidos, que da maior parte das estimativas, como por exemplo da Goldman Sachs, que é um dos principais bancos de investimento dos Estados Unidos,
previa e prevê para 2025 um preço médio à volta dos 73 dólares o barril. Então, nós podemos temos um lado que é a pressão do lado da demanda, porque a demanda não está tão forte relativamente à oferta, porque na oferta temos muito petróleo a entrar. Então, os preços que dificilmente iriam subir muito mais do que os 75, 70 dólares o barril. Portanto, o preço médio, se não houver um cataclismo geopolítico, deve andar à volta dos 70 dólares o barril para 2025. Flávio, isso que eu gostaria de entender, porque se você, eu estou usando aqui a referência para abril, porque é uma referência que eu tenho tanto para o Brent quanto para o WTI. Se você olhar atentamente a curva de queda para o WTI e para o Brent nesse momento, ela é uma curva muito parecida. Só que se a gente olhar para o mercado mais futuro, considerando ali junho, julho, agosto, enfim, você vê que o WTI ele tem uma tendência maior de queda, né? A queda dele é mais acentuada, e o Brent ele vai cair ali até em junho, com uma leve recuperação, considerando os vencimentos julho e agosto. Ou seja, eu não sou o analista, você, a gente tem a sua opinião, mas para um leigo, olhando essas duas tabelas, eu vejo que o Brent ele tem uma possibilidade de recuperação mais saudável, tipo de manutenção de preços, do que o WTI. Essas considerações que você fez em relação ao Trump, a forma como ele está lidando ali com seus vizinhos, o Canadá, o México, enfim, isso explica um pouco o comportamento desses dois índices? Isto é um bom ponto, ainda bem que levantou isso, porque para os nossos internautas entenderem que o que estamos a falar aqui é preços de futuros. O preço real negociado nos mercados spots tem como referência a espécie de futuros, mas varia. Por exemplo, o petróleo, nós tomamos o Brent como preço de referência, porque quase todos os contratos internacionais utilizam o Brent como preço de referência internacional. O WTI, West Texas Intermediate, é um preço dos Estados Unidos e tipicamente, desde a Revolução de Xisto, é mais baixo do que o Brent pela disponibilidade maior de petróleo e gás, especialmente petróleo, neste caso, nos Estados Unidos. O Brent obedece a uma outra lógica porque é um preço de referência do mercado de futuros de Londres. Então, não há tanto petróleo que no Mar do Norte, o Reino Unido atingiu o pico da sua produção em 1999, muita gente não sabe isso, mas foi em 99 atingiu o pico, então a produção petrolífera que tem vindo a cair, e os preços de referência mundial tomam o Brent como referência. Mas o preço real que tem a ver com vários fatores. Um deles é o tipo de crude, isto é o petróleo mais pesado, que tipicamente é mais barato, porque é mais difícil de refinar. O petróleo, de acordo com o grau de gravidade, APIs, isto tem a ver se é mais viscoso, menos viscoso, se tem menos sulfúrio ou não. Portanto, isto são os preços reais quando eu vou negociar em spot, isto é, quando vou negociar o petróleo. Imaginemos que eu compre hoje no Dubai, ou compre de um poço na Papua Nova Guiné ou no Golfo do México. Portanto, esses preços de futuros são preços que são tomados como referência. Nos últimos anos, realmente desde há 15 anos mais ou menos, desde a Revolução de Xisto, quando os Estados Unidos passam a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, neste momento à volta dos 13 milhões de barris por dia, o WTI que tem sido sempre inferior, porque há mais disponibilidade de petróleo que junto dos Estados Unidos. Agora, nós adicionarmos os custos de transporte, adicionarmos a arbitragem, portanto, os preços equivalem-se. Mas é nesta diferença que nós encontramos estas diferenças entre o que é o Brent e o WTI. Agora, cada mercado tem o seu preço, como eu referi, mas tipicamente toma-se um desses grandes índices internacionais como referência. Agora, nos Estados Unidos,
preço do petróleo tem essa variável, mas o que nós olhamos, quando olhamos para o mercado internacional, olhamos para a oferta mundial de petróleo, isto é, onde encontramos esses 104 milhões de barris, onde é que isto é produzido, e depois olhamos para a curva da demanda, isto é, quais são os principais mercados, como é que esses mercados compram, isto varia. E é nesta interação entre demanda e oferta que os analistas fazem as estimativas dos preços. Agora, o preço de futuros pode ser é um preço que serve, em regra, como uma espécie de segurança para os investidores, devido, às vezes, às oscilações de câmbio, devido, às vezes, a fatores geopolíticos. Portanto, os preços de futuros vão variando. De consoante estes eventos geopolíticos, essas mudanças políticas, o preço vai oscilando nos mercados internacionais. Mas o preço de delivery físico nem sempre é o preço que encontramos nestes índices internacionais. Não sei se isso ficou claro. Sim, sim. Outra questão que você trouxe no começo da sua fala é essa questão, né? O Trump ele vem colocando uma mão pesada lá no Oriente Médio. Você citou o Irã num determinado momento. E agora temos também esses anúncios, né, dele trazendo ali apoio direto e oficial para Israel, principalmente para pegar ali a faixa de Gaza. Ou seja, temos um Trump mexendo muito no mercado islâmico, principalmente, né, com os povos islâmicos. É uma questão que ele está tendo uma presença cada vez mais forte. E a gente sabe que quando você mexe, né, com a parte islâmica, que tem esse controle também do petróleo, coisas costumam acontecer no mercado. Quanto isso pode impactar nos preços? Isto é um bom ponto, ainda bem que mencionou isso. Eu costumo dizer que nós, para entendermos o Médio Oriente, temos que entender o papel dos Estados do Golfo, em especial a Arábia Saudita, que é um aliado tradicional dos Estados Unidos, desde 1945. Às vezes nós esquecemos disso, por causa das intervenções militares que ocorreram, mas os Estados do Golfo estão aliados aos Estados Unidos. Isto inclui a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o Kuwait e, até certo ponto, o Catar. Embora o Catar tenha uma política, é o maior produtor de gás natural do mundo, LNG, o maior é a Rússia, mas LNG, o Catar é o maior exportador do mundo, a par agora com os Estados Unidos e também a Austrália. Estes países são aliados dos Estados Unidos, em 1945, com o equipamento militar americano, que boa parte dos seus investimentos vão para os Estados Unidos. A Arábia Saudita, com o Trump, vai investir cerca de 600 bilhões de dólares nos próximos 2 a 3 anos. Portanto, eu diria que existe este fator, mas a verdade é que esses países são, no fundo, aliados dos Estados Unidos e coordenam as suas ações com os Estados Unidos. Há momentos, como a primeira crise petrolífera de 1963, onde esses Estados bateram de frente com os Estados Unidos e colocaram do embargo ao mundo ocidental. Isso fez com que houve o primeiro choque a petrolífero, os preços de petróleo dispararam, aí é que surgiu, portanto, um conjunto de medidas dos países ocidentais, como a criação da Agência de Energia Internacional, baseada em Paris, para coordenar as políticas energéticas dos países ocidentais, mas isso foi uma exceção. Em regra, os países tentam sempre coordenar as suas políticas energéticas com os Estados Unidos. Então, agora, o Donald Trump quer preços mais baixos de petróleo, ele anunciou isso. O Donald Trump é um amigo da indústria petrolífera, muito mais do que a anterior administração, só que há uma situação muito clara, isto é, a grande produção petrolífera americana é uma produção de xisto que não é barata. Isto é, o break-even, o custo por cada barrila de petróleo no xisto americano anda à volta dos 50 a 60 dólares o barril. Então, preços muito baixos podem fazer com que a indústria petrolífera americana, que neste momento é das maiores do mundo, a América é o maior produtor, embora eles tenham que importar parte do petróleo, pode ser que devastada se estes preços forem muito baixos. Então, eu não sei até que ponto, dentro da administração Trump, em especial
o novo secretário de Energia, que foi CEO de uma empresa petrolífera, vai explicar isso ao presidente Trump. Portanto, é alguém que vem do setor petrolífero, entende muito bem, contrariamente ao anterior secretário de Energia, que era alguém que era política, portanto, era governadora do Estado, Biden colocou-a como secretária de Energia, equivalente à ministra, né? Mas neste momento o Trump ele tem homens da indústria que é dentro da sua administração. Então eu penso que o Donald Trump, apesar do que ele diz, eu creio que ele vai encontrar um ponto de equilíbrio entre os sauditas e a própria indústria petrolífera americana, que é das principais investidoras nesses países árabes. A Palestina não tem muito petróleo, parece que tem muito gás natural. Eu não sei até que ponto isto vai impactar o preço dos petróleos, mas a Arábia Saudita, que tradicionalmente que é o líder dentro da OPEP, não coloca objeções aos Estados Unidos com a exceção de 1973. Aí sim, aí houve um embargo e foi por causa de Israel, foi por causa da guerra entre o Egito e Israel, a guerra de Yom Kippur. Isso levou ao primeiro grande choque petrolífero e isso fez colapsar basicamente a economia mundial e foi nesse período que o Brasil apostou no chamado álcool, né? O chamado etanol, foi por causa desse choque. Mas eu não, o príncipe atual da Arábia Saudita é um aliado do Trump. Portanto, o Trump visitou a Arábia Saudita no primeiro mandato, ele já disse que vai visitar novamente a Arábia Saudita. Então, eu não prevejo grandes choques aí. E que se houver um acordo com o Irão, sim é um inimigo dos Estados Unidos, é um adversário, nós podemos ter preços mais baixos até de petróleo neste mandato. Tudo vai depender de como é que o Trump vai conseguir negociar com estes vários atores. E agora vamos ver a questão do Brasil, né? O Brasil, o ano passado, o petróleo foi, para exportação, foi um produto muito importante. Gerou ali mais de 44 bilhões de dólares de rendimento aqui para o país. Enfim, a gente precisa entender um pouco essa posição do Brasil nesse quebra-cabeça, até mesmo questões estratégicas. O Brasil passa por esse momento em que a gente avalia, né, a utilização de novas energias, temos os combustíveis do futuro, biodiesel, etanol, enfim, né, até o SAF para aviões. A gente, ao mesmo tempo que a gente discute as novas energias, a gente vê uma presença cada vez maior do país, né, nessa questão, nesse mercado. Por outro lado, quando a gente fala em combustíveis de fato, a gente está passando aqui por um aumento de impostos. No começo de fevereiro, a gente teve um reajuste de impostos. A gente tem uma questão muito forte com a paridade, né, entre esse petróleo produzido aqui, né, por questões da Petrobras com o mercado internacional. Enfim, como que a gente vê o Brasil nesse momento diante desse mercado internacional tão intenso? Bom, o Brasil tem uma vantagem enorme. O Brasil, neste momento, produz cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia e vai chegar a dar cerca de 5 milhões de barris por dia dentro de 5 anos. Então, o futuro petrolífero brasileiro é promissor. Agora, a questão fundamental é, no mundo de transição energética, como é que o Brasil pode pegar estes recursos petrolíferos, que parcialmente vão ser exportados, porque o Brasil tem a vantagem de ter também já uma frota de carros a etanol, como é que pode aproveitar esses recursos para o seu desenvolvimento interno? Eu se estivesse na posição que o governo brasileiro, qualquer que fosse, eu iria apostar 100% no setor petrolífero, mas como uma alavanca para outros setores de futuro. E realmente o Brasil é um dos países que mais vai contribuir para o crescimento da oferta mundial até 2030. Isto encontramos em qualquer análise dos projetos futuros, principalmente no pré-sal, onde o Brasil produz mais de 2 milhões de barris por dia, o que é muito difícil, porque o pré-sal, estamos a falar de uma produção a profundidades muito, muito, muito grandes. Poucos países do mundo produzem petróleo com estas características, isto é, perfurando 2, 3, 4, 5 quilómetros,
para poder extrair o crudo. Então, o Brasil tem essa vantagem. A questão brasileira é se o Brasil pode aproveitar parte deste crudo para o que chamamos de setor petroquímico, porque o futuro do petróleo vai estar no setor petroquímico. O petróleo que não é apenas utilizado para o jet fuel, ou para gasolina, ou gasóleo, ou diesel, mas é utilizado para milhares de produtos, como plásticos, como fertilizantes. Então, o futuro do petróleo vai ser petróleo como commodity. O Brasil, se tiver uma estratégia de aposta no setor petroquímico, pode ser dos maiores produtores, exportadores desses produtos. Por exemplo, a Arábia Saudita, cerca de 10% dos produtos que eles exportam é petroquímicos, dos países que mais apostou nesse setor. E depois o Brasil tem uma vantagem enorme, tem rios, tem hidroeletricidade, portanto pode aproveitar esse seu potencial hídrico para poder alavancar um setor petroquímico. Agora, em termos dentro de 5 anos, vai ser dos principais produtores mundiais de petróleo. Portanto, até pode fazer parte da OPEP, caso queira entrar nesse que é considerado um cartel. Que não recomendo, mas é uma das possibilidades caso esteja interessado. Isso vai dar novas possibilidades geopolíticas ao país. Portanto, o Brasil é um dos países que mais vai crescer. Portanto, a seguir a Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos, que são os três principais produtores mundiais, o Brasil vai estar provavelmente em quarto ou quinto, com 5 milhões de barris por dia dentro de 5 anos. Portanto, é uma questão de aproveitar esses recursos para passar para o setor petroquímico e tentar alavancar outros setores da economia. Portanto, este seria o conselho e eu aconselharei isso a desenvolver esses produtos, em especial os campos que o Brasil tem noutras zonas que não o pré-sal, essencialmente que estão no sul, creio que no sudeste brasileiro, no offshore, isto é, no mar. E a Petrobras que tem essa capacidade com outras empresas que também estão no Brasil. Quanto à forma como o Brasil pode interagir e depois aproveitar, eu creio que vai encontrar uma administração americana bastante proativa e pró-petróleo. E o Trump é um negociador nato, muitas das afirmações deles são para ter uma margem negocial. Vimos que ele inicialmente queria aplicar tarifas para o Canadá e recuou, e isso foi uma estratégia, creio que, negocial. Então, eu acho que pode-se encontrar do entendimento com os Estados Unidos. A questão do petróleo é que temos sempre que olhar para a procura e a oferta mundial, porque temos sempre outros produtores. Por exemplo, a Arábia Saudita tem uma capacidade extra de produção, que chamamos de spare capacity, de 2 milhões de barris dia. Eles, se quiserem, podem colocar no mercado mais 2 milhões de barris dia, e isso faz com que os preços possam entrar em colapso. Portanto, os novos produtores emergentes, como o Brasil, têm que considerar esses países, que são concorrentes, inclusive os Estados Unidos. Todo o país produtor de petróleo passa a ser um concorrente direto do Brasil. Mas creio que com os investimentos marcados, o Brasil está no caminho para os 5 milhões de barris dia. Isso vai dar muitos recursos ao país. Portanto, estamos a falar o dobro do que está a produzir agora. Cerca de 3 milhões, 2 milhões é no pré-sal, portanto, que 5 milhões de barris dia é muitíssimo, mesmo para um país com 200 milhões de habitantes. Muito bem. Muito obrigado, Flávio. A gente termina a nossa entrevista com um ponto de vista muito interessante sobre as capacidades para o Brasil. O que tem que ter é muita estratégia para se beneficiar aí dessa questão. Flávio, obrigado pelas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado de cumprimentos a todos. Grande abraço. E você que nos acompanha já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Assim você acompanha aqui e recebe as notificações do canal oficial de Notícias Agrícolas. Temos uma programação ao longo de todo o dia, começando ali às 8 da manhã e indo ali até o finalzinho de tarde com o fechamento de mercado, sempre trazendo as últimas informações, as últimas notícias. Para o mercado do petróleo temos essas perspectivas. Hoje é um mercado mais baixista,
de olho nos estoques, de olho ali nos Estados Unidos. Cada comentário que o Donald Trump faz acaba impactando de forma direta ou indireta o mercado do petróleo, e aí o mercado vai ficando mais a risco em relação a essas condições internacionais. De forma geral, o Brasil também, né, tem uma boa posição nesse mercado. Ano passado foi o principal produto para exportação, foi o petróleo. Isso mostra que a capacidade produtiva do Brasil cada vez ganha importância. E o Flávio diz aí, tem até a oportunidade de, quem sabe, um dia lá na frente, ser um integrante, um membro da OPEP, né, que é a organização que toma as decisões aí, boa parte das decisões de como vai andar o mercado do petróleo. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.